hoje a Quaresma e a campanha da fraternidade. O tema deste ano é Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor. E o lema, Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. O texto base foi elaborado com o intuito de demonstrar que o diálogo é o nosso melhor testemunho. E dessa maneira destaca que Jesus nos ensina a seguir pelo caminho da unidade na diversidade. O lançamento da campanha da fraternidade vai ser daqui a pouco, às 10 horas da manhã, com transmissão ao vivo pela TV Horizonte, direto de Brasília. E nesta quarta-feira de cinzas, as paróquias da Arquidiocese de Belo Horizonte prepararam uma programação bem especial. A data marca o início do tempo da Quaresma, preparação para a Semana Santa, tempo de conversão, silêncio, oração, penitência e caridade. As cinzas são símbolo da fragilidade e pequenez humana. É um apelo à conversão. O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, inicia, portanto, oficialmente a campanha da Fraternidade Ecumênica 2021 aqui na nossa arquidiocese, com missa na Catedral Cristo Rei às 5 da tarde. A celebração será transmitida pela TV Horizonte e também pelas redes sociais. A programação completa de todas as celebrações desta quarta-feira está disponível lá no site da Arquidiocese de Belo Horizonte. Os usuários da internet estão cada vez mais preocupados com a forma de como seus dados vão ser usados quando visitam um site. E por isso é cada vez mais importante a criação e também inclusão dos termos e condições de uso e da política de privacidade para a segurança das informações destes usuários. E este é o tema, portanto, da nossa conversa de hoje com a advogada Juliana Bento. Doutora Juliana, bom dia para você, bem-vinda. Bom dia, sempre bom estar aqui, filha. Juliana, explica pra gente um assunto que as pessoas vêm comentando muito ultimamente, né? Como que funciona esse termo, essa política de privacidade na internet? Pois é, a política de privacidade, ela é um documento que ela vai dizer como é que os dados são geridos. Então, ela vai dizer quais dados são coletados, como eles são utilizados, como eles são armazenados e, principalmente, como eles são protegidos. Ele visa, então, essa política da transparência, essa política. Já o termo é um pouquinho diferente, porque o termo ele é um contrato de adesão, que ele vai dizer o que está sendo ali protegido, né? O que está sendo falado, qual a idade, se destina aquele site, por exemplo. Ele vai dizer todos os termos necessários. Ele é tão completo, ele é um contrato de adesão, que ele diz, inclusive, qual o foro, se houver alguma discussão relativa àquele site. E no caso da política, o que não pode faltar na política de privacidade? Pois é, ela tem que dizer principalmente quais os dados são armazenados. Se tem e-mail, se o CPF, qual que é a política que é adotada, qual que é o termo, o que ela faz, se ela compartilha ou não esses dados, se ela vende esses dados, se os dados são restritos a ela. Ela tem que dar a oportunidade, inclusive, do usuário poder proibir o uso destes dados. Essa política, esse termo, de certa forma, traz mais segurança para nós, usuários, doutora Juliana? Nós podemos analisar desta forma? Com certeza, esse termo ele tem que estar descrito, ele tem que obedecer à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, ele traz mais segurança, sim, porque ele traz mais transparência, inclusive. Aqueles cookies que aparecem sempre no início, quando você acessa um site, ele vai dizer para a gente ali o que aquele site vai utilizar os seus dados ou não. Né? A gente nem sempre lê, mas aquele documento ali que aparece, ele dá uma maior proteção aos dados das pessoas, assim, pelo menos pretende, é o que a lei pretende dar para nós usuários da internet. Você tocou num ponto importante, a gente nem sempre lê. Às vezes entra no site, na correria, você acaba clicando ali naquele botãozinho permitir ou concordo e já foi embora, né? Pronto, já acessou, já permitiu ali o acesso às suas informações. Isso pode ser um risco para a gente, esse hábito da gente, na agilidade, na correria, não ler o que está em tudo ali naquele termo? Com certeza. Infelizmente, né, existe inclusive um estudo americano que a maioria das pessoas não lê aquele termo. Os termos, às vezes, são muito extensos, a letra é pequena, o que não é legal do ponto de vista da lei mesmo, não pode ser assim. E pode trazer um risco, porque é um contrato de adesão. Se, por exemplo, houver uma má gestão dos dados,
você, para recorrer ao judiciário, você pode ter uma certa complicação porque você concordou com aquele termo no início. Então, o correto, se você estiver principalmente seguro num site conhecido, é ler aqueles cookies ali, porque eles vão dizer, esse termo vai dizer o que vai ser utilizado e se, por exemplo, seus dados ali vão ser vendidos ou não. É importantíssimo que a gente leia, mas, infelizmente, a correria do dia a dia, né, a vida é tão dinâmica que a gente, às vezes, se furta ao hábito de se comprometer e ler aquele documento de forma adequada. É verdade, isso é importante falar mesmo. Agora, doutora Juliana, em relação a essa política de privacidade, é algo individual? Cada site pode criar, pode ter a sua, ou há um modelo padrão? Olha só, ele é direcionado para cada tipo de negócio, para cada empresa, então ele é, de certa forma, individualizado sim, mas ele tem que seguir as diretrizes gerais determinadas pela Lei Geral de Proteção de Dados, que inclusive se relaciona com um documento europeu. Então não é uma coisa individual do Brasil, é uma tendência mundial para trazer, inclusive, o Brasil para um outro patamar de negociação na internet, no âmbito da internet. Então, esse documento, ele não é aleatório, ele segue regras básicas, mas ele é, sim, individualizado para cada tipo de negócio. Agora, todo site, doutor, independente de ser um site de vendas, de notícia, de entretenimento, ele deve ter esse termo de condições de uso e a política de privacidade? Como que funciona essa regra? Olha só, esse termo ele é principalmente direcionado para quem coleta dados. Mas como ele vai dizer também, principalmente o termo, né? Ele vai dizer para quem se direciona, se aquele site é pago ou não é pago, então ele é necessário sim, porque às vezes ali dentro há venda indireta, então ele tem que existir para poder esclarecer o que está ocorrendo ali. A lei especificamente ela não obriga que ele exista, mas é uma tendência mundial, até porque as pessoas tendem a se sentir mais seguras no âmbito da internet. Então, as empresas que não tiverem o documento, elas vão ficar à margem. Então, é um documento que seja extremamente recomendado a todo tipo de negócio, sim. Mas ele é exigido para quem coleta dados. As pessoas vão se sentir mais seguras, né, em entrar no site que tem esse termo, com certeza. Agora, doutora, não concordar com esse termo implica a pessoa não ter acesso ao conteúdo daquele site? As empresas podem fazer isso? Como é um contrato de adesão, ele acaba criando um obstáculo para que as pessoas possam acessar o site, né? Mas não pode ser assim. A pessoa tem que concordar ou não em deixar os dados disponibilizados. Então, não pode ser um impedimento para que a pessoa acesse o site, de forma alguma. Mas a gente observa que na prática não é bem assim que funciona, mas não deveria ser. Aquele termo é para poder a pessoa disponibilizar ou não os seus dados, mas não pode ser um motivo de negativa de acesso às informações daquele site. Doutora Juliana, agora pela manhã eu estava pesquisando algumas informações para a nossa conversa e olha só o que eu me deparei em um site. Tente proteger suas informações pessoais. Não existe um método de armazenamento de dados totalmente seguro e por essa razão não fazemos qualquer garantia ou de outra forma expressa ou implícita de que seus dados jamais serão acessados, usados ou cedidos de maneira a ir contra a presente política de privacidade. Em hipótese alguma, seremos responsabilizados. E, de fato, os sites podem agir dessa forma? Olha, não é o que a Lei Geral de Proteção de Dados diz. A gente sabe que não é 100% segura a proteção, mas as empresas elas têm que se esforçar ao máximo para garantir essa segurança, até para que as pessoas possam se sentir seguras na negociação ali. A Lei de Proteção de Dados ela existe justamente para que a empresa se esforce para garantir 100% dessa segurança. É claro que a gente sabe dos riscos que existem, a gente viu que o próprio Supremo Tribunal Federal foi alvo aí de hackers. O Tribunal Regional Federal aqui da nossa região foi recentemente, a gente ficou uma semana sem poder acessar livremente ali o site porque foi atacado, mas não é um termo que seja adequado a essa informação que você viu. Infelizmente, não é uma postura adequada. A gente sabe dos riscos que existem, mas as empresas elas têm que tomar todas as providências necessárias para dar garantia de 100% ao seu usuário. É isso que a Lei Geral de Proteção de Dados exige. Doutora Juliana, muito obrigada e até a próxima quarta-feira. Até a próxima. E o Horizonte Notícia de hoje fica por aqui. Para você rever esta edição, basta entrar lá no nosso site. Nós estaremos de volta amanhã às 8h30. Eu espero você. Fiquem com Deus, uma ótima quarta-feira e até lá. Tchau, tchau.